Oi, 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 Clary. A Alda já deve estar entrando. Tá entrando. E aí, querida? Olá! Tudo Boa bom? noite! Que bom, que Tudo bom! muito Que bom. bom, Bia! Que Vai dar para delícia! matar saudades um pouquinho de te ver quase todos os dias. Nossa, né? A vida, meu, vai mudando, né? Os caminhos mas tudo bem, né? Quando a gente sai e deixa assim portas abertas, né? A gente deixa saudade, né? E quando a gente se Então, vê, a gente se aperta muito, né? Porque é uma ai, delícia. ai! A última vez você estava lá na escada rolante, lembra? Para ir no Na lançamento do livro. casa. É, É. no Léo, Aí eu é. fui lá e falei, Alda! Delícia, né? Demais, muito. Ah, que bom. Então, vamos Poxa, apresentar super nosso legal. encontro. Vamos, É, como é Eu sou a Bia, Ana Beatriz Chamati. Eu sou psicóloga, analista do comportamento, mestre pela PUC e coordeno o curso no Paradigma com intervenção e com orientação de pais, adolescente e infância, e no IPQ, no HC, com foco em desenvolvimento na infância e adolescência. A Alda, nossa convidada querida de hoje, é psicóloga pela PUC em São Paulo, mestre também pela PUC, Executive and Master Coach pelo Behavioral Coaching Institute e pelo Center of Advanced Coach. Atua como terapeuta comportamental há mais de 20 anos, é criadora do Coaching for Teens, um programa inovador para adolescentes, do programa Coaching Lab. Produz o programa em entrevistas no YouTube e o Story Terapia no Instagram, que é o máximo. E é, recentemente criou o modelo com um programa de autoconhecimento. E eu admiro muito, Alda, é, sua capacidade de colocar no mundo o nosso conhecimento para o público em geral, para todo mundo falar e expor, ajudar as pessoas de uma maneira, de uma linguagem tão próxima das pessoas em é. geral, sem ser da nossa, né, saber falar no behaviorese e saber falar com o pessoal de maneira mais direta. E o nosso Apertar tema de a hoje tecla TAP, né, Bia? não é traduzir, adoro, e acho que a gente tem que procurar esse papel também, que é importante. O nosso tema de hoje é autoestima, autenticidade e vulnerabilidade. Um papo sobre o processo de variabilidade comportamental, emoções e o ambiente social. É impressionante como a gente gosta de botar esses títulos, né? Assim, parece tese, né? Aliás, é um ótimo nome para TCC, para tese, assim, né? E a gente ficou lá no nome, né? Chama-se, a hora que veio esse, é esse! A gente gosta mesmo. É isso, não, é ótimo, assim, fica bom para inspirar as pessoas que querem fazer pesquisa, escrever artigo, né? Aham. É, não, tem que ser um bom artigo esse aqui mesmo. Que acho que Ai, as pessoas precisam muito, né, Bia? A gente acho- está num. Eu acho que quem trabalha muito no consultório, né, recebendo as pessoas, a gente sabe que esse é um dos pontos principais, né, de queixa, né, das pessoas, né, essa questão da autoestima, essa busca, né, pela autenticidade. Eu venho aí há uns dias falando, quebrando a palavra essência, né, porque as pessoas gostam de falar, eu preciso da minha essência, né, encontrar o meu eu. Eu falo, não, sua essência está aí, entendeu? Não tá lá fora, Então, tá aí. porque do mesmo jeito que tem o behaviorês, né, e que às vezes a gente precisa traduzir para as pessoas, eu acho que também tem na comunidade verbal, né, no vocabulário das pessoas, palavras que elas usam sem ter muita consciência do que é isso, né?
Então, muita gente também vem no consultório, eu pergunto, mas o que você quer? O que você precisa? Você veio buscar o quê? A pessoa fala, eu queria ter mais equilíbrio, ser mais leve. Ela fala isso, mas ela não sabe, né, o que isso quer dizer, ela não discrimina essa coisa no mundo, né? Então, acho que um dos nossos papéis é ficar apertando teclas SAPs, né? Tentando desmistificar essas palavras, esses termos, né, vocábulos, para que a pessoa, inclusive, tenha consciência e saiba o que ela tem que fazer para ir em busca daquilo que ela quer, né? E acho que até antes disso, né, Alda, alguns não sabem observar, né? Porque é a observação, a descrição e discriminar. Então, acho que a gente tem esse papel. E é interessante, você está trazendo como palavras, como essência, dentre outras, que vem quase... Né, todo mundo fala, eu também falo que eu vou buscar a minha essência. Um pouco... Não, eu também, lógico, a gente fala e usa, né? Faz parte, né? A gente faz parte dessa comunidade, a gente usa esses termos, né? Se a gente começar a falar só da maneira que a gente aprendeu, a gente só pode falar na nossa comunidade. Travou Você aqui, tá aí? não? Eu tô aqui. Não. Tá aí? Tá bom, eu também tô aqui. Tá, deu uma travadinha e voltou. Não, tudo bem. Então, Alda, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os padrões sociais, né? Você falou como as pessoas chegam no seu consultório e buscar essa essência. Como é que o padrão social aparece relacionado a essa autenticidade, né? Acho que antes da gente falar da autenticidade, o que você vê em geral de padrão social como direcionamento aí para guiar a ação das pessoas? Então, vamos lá. Quando a gente fala em padrão, né, Bia, a gente já está falando numa falta, em alguma coisa que não tem o risco, né? Numa coisa que é muito igual, né? Não é o autêntico, né? Você não sabe. O padrão, ele é o parecido, né? As pessoas agem daquele mesmo modo, né? Usam a mesma roupa. Eu estava, você me fez essa pergunta, eu me lembrei dos meus 14 anos, ainda não tinha essa coisa de importação, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você. Os perfumes importados, eles eram era raro, né? Era só quem saía, viajava. E na minha época tinham dois, e era a época dos bailinhos, então a gente começou a sair, né, para ir nos bailinhos. E existiam dois perfumes, dois cheiros. Azarro e Giovanna Baby. Giovanna Baby. Todo mundo usava aquilo, era o mesmo cheiro, né? E depois, né, você ia fazendo pequenos upgrades, né? Era coisa da moda, né? Então, o padrão, né? Ele tem esse controle, né? Ele dita uma ação, né? E o controle social é muito grande, né? Muito poderoso. Principalmente você que está aí agora trabalhando, né? Vendo os adolescentes, trabalhando com eles, a gente sabe a força que o reforço social exerce sobre as pessoas, né? E quando você está fora, né? Quando você não, parece que você não faz parte daquilo também, não pertence, né? Se você não faz uso daquele padrão, se você não usa aquela blusa, se você não fala, e aí, velho, né? Na minha época era meu, agora eu falo com umas pessoas, velho, eu atendo umas pessoas mais velhas, você não sabe, tal. E às vezes eu até vou lá, meu, velho, isso aí, cara. Para poder, né, a gente começar a ter umas identificações e, inclusive, ter uma sensação de pertencimento, né? No entanto, né, Bia, e é muito louco isso, porque eu acho que vai no oposto tal, da autenticidade, né? A autenticidade é o risco, né?
quando você arrisca ser diferente, né? Arrisca sair do padrão, arrisca usar alguma coisa, você está indo meio na contramão, né? No entanto, é quase como uma aposta, né? Naquilo que ninguém está apostando, mas se dá certo, você ganha muito também, né? Você se destaca naquele meio, né? E a gente vive um pouco isso. O padrão, ele traz uma segurança, né? Você está ali igual, você faz, você não está destacado, você está naquele normal, né? Todo mundo faz isso, eu também me comporto assim, eu também falo assim. Beleza, mas também não tem um destaque, né? E no mundo, se a gente for pensar em, às vezes, seleção por consequência, em competitividade, né? Em algum momento você precisa se destacar, né? E aí você precisa arriscar. Da sua fala, né, e um início lindo da nossa live, as colocações que você fez, o quanto a diversidade morre, né, nesse lugar da igualdade, de você pertencer e fazer no padrão dentro da caixinha, né? E aí, por um lado, tem uma segurança de pertencer ao grupo, por outro lado, uma insegurança, né? Porque se você não está ao encontro de quem você é, da sua própria expressão. Acho que ficam você dois. não se experimenta, né? E acho que eu acho que as pessoas estão um pouco sedentas para isso. Elas querem experimentar elas querem ouvir a voz delas, fazer a moda delas, usar a cor, né? Mas elas têm medo um pouco disso, né? Porque isso é o risco, né? Você está colocando a sua cara para bater. Acho que ao longo aí dos meus quase 50 anos, Bia, eu aprendi que, de fato, a gente vai ter que pagar preço. Você acha, na tua experiência, me veio um tanto do quanto as pessoas que também arriscam, quem não arrisca e vê, nossa, mas aquele ali tá fazendo, tá saindo do padrão. Esse aqui que não sai, de olhar com um olhar mais de punição, mas até pelo desejo de também querer, ou um modelo para fazer. Acho que esses dois. Acho que dá o exemplo e, ao mesmo tempo, tem outro que olha como coragem, mas também não assume a própria vontade, né? Como é que o outro ali tá se expondo? É essa coisa, né? Expor, né? Expor o que está ali, né? Expor o seu desejo, expor o que está vivo. Não ter medo de errar, né? Se errar, levanta e conserta, sacode, né? Outro dia eu vi uma metáfora muito bacana sobre isso, né? Que alguém estava falando, porque aí vai rolar o medo do tal do julgamento, né? A exposição, a vergonha, a vulnerabilidade vão me julgar, né? Alguém vai falar alguma coisa, ser aceito. De onde está vindo isso? Você está ouvindo essa voz? Eu tô de fone, né? Mas estão gritando muito aqui. Não sei se tá dando para ouvir aí, mas eu tô. Pode ser porque é Jornal Nacional, sabia? Sim, é o Fora Bolsonaro que estão gritando aqui mesmo. Tá bom. É o horário. Então, essa coisa, ela é uma cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Você não se expõe porque você não quer ficar vulnerável, porque você tem vergonha, porque pode ser punido, porque você não vai ser aceito, aí você não arrisca. E aí uma coisa vai... E aí eu vi uma metáfora super bacana que é assim, cara, quando você ouvir alguém falando a teu respeito, né? Ou te julgando, ou te avaliando, não se esqueça de que você está jogando, você está no jogo. Geralmente quem está te avaliando está na arquibancada te assistindo. Né? E essa pessoa que está lá assistindo... Que lindo! É muito legal isso, porque vão ter várias pessoas te assistindo. Algumas, de fato, vão... E aí a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas muitas gostariam de estar ali, né? Outras vão te julgar
quase como um recalque, né? Porque você está ali jogando, mostrando para ela o quanto ela não consegue, né? Tá ali também, ou quão difícil é para ela estar ali jogando, né? A Brené Brown fala de subir na arena, né? Arena, é isso, É arena. tipo, você tá É ali isso. exposto. É, Então, e é lindo o que ela traz é, sobre vulnerabilidade. E é. como que você vê, quais emoções estão envolvidas nesse processo, né, Alda? Assim, tanto no momento que eu estou ali correspondendo ao padrão e me encaixar no que a sociedade espera, ou algum padrão até dentro da minha família ou de um grupo, né? E com relação a esse processo, que emoções estão presentes aí? Aí depois a gente fala desse processo de autenticidade. Sim, que emoções estão presentes quando você está vulnerável ali. É Quando isso? você está quando você tá correspondendo ao padrão, mas corresponder ao padrão não é uma correspondência com a sua expressão, né? Então, eu acho que a gente primeiro, talvez exista aí uma frustração, né, da circunstância, você avalia, você está ali, se você tem esse chamado, né, se você tem essa, putz, eu queria falar, eu queria mostrar, eu estou aqui no Instagram e fazendo story terapia e eu recebo muitas mensagens, e as pessoas, putz, eu queria tanto, ai, mas eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de abrir o vídeo, de abrir a câmera. E aí você vê que a pessoa queria, né? Ela tem essa vontade, ela tem o que falar, né? E aí o medo de ser julgada, né? Então, eu acho que ela tem aí nela uma frustração, e dessa frustração, aí as emoções vão vindo, né? Também talvez um pouco de raiva por não conseguir, uma tristeza por falar, putz, eu não estou alcançando aquilo que eu queria, eu não consigo, eu não me exponho, né? E aí eu não consigo a contingência, a oportunidade de ir atrás de um reforço, né? E aquilo de fato ser selecionado ali, né? Então, acho que devem ser essas. Eu, por exemplo, não ia aguentar, né? Eu lembro o meu primeiro story terapia, eu coloquei um filtro que era uma aquarela. Então a pessoa não me via. Eu passei 3 dias aquarelada, entendeu? Eu falava na aquarela, era um quadro, assim, para poder, inclusive, sensibilizar, entendeu? A E aí depois exposição. comecei a receber mensagem, pô, que legal esse tema, nossa, ainda bem que você está fazendo isso, amanhã vai ter, Alda, pronto. eu queria ir até te dizer, né? Quando a gente estava definindo o tema da live, quando veio esse, você falou, aí serei mais eu, né, É, você sendo autêntica, e o que e é o máximo, e é isso, né? A é. gente procurar, o nosso trabalho, a gente procurar muito por isso. Eu queria que você contasse um pouco do Story Terapia, né, para as pessoas, quem não conhece, saber um pouco como funciona. E eu imagino que dessa experiência, você acabou de contar uma, venham muitas histórias relacionadas a essa coragem de se expor. É, é. Bom, eu tenho uma coisa, né, Bia, que eu acho que eu estava até pensando nisso, né, sobre o nosso tema, né, e quando falo em autenticidade, eu sempre fico pensando, né, como é que eu sou assim, né, porque, como é que eu, e ainda analista do comportamento, né, até para poder montar os cursos que eu monto, para falar de autoconhecimento, A Michelle está falando aqui, a Alda é a pessoa mais autêntica que eu conheço. Eu diria que é uma das, se não for a mais. Então, e aí eu fui indo para trás da minha história, né? Aonde que? Será que deu uma virada? E aí eu vejo que sim, né? Quase como se fosse uma receita, a gente fosse fazer uma receita e fosse misturando as variáveis ali e de repente foi dando certo, né? Eu muito provavelmente fui muito reforçada por isso. Eu sou filha única e eu vivia com muitos adultos à minha volta e eu queria brincar, né, de criança, queria brincar tal. Então, uma coisa que eu acho que foi reforçando muito o meu comportamento foi a criação, né? Eu criei muitas brincadeiras sozinha.
né? Eu tinha canteiros, as bonecas, e a minha mãe trabalhava, meu pai também, eu estava ali só e eu criava muito. Eu tinha muita vontade de brincar com outras crianças. E é engraçado, tem um paradoxo aqui, né? Porque eu lembro que para eu poder brincar com as outras crianças, eu tinha que aceitar muito aquilo que elas queriam, né? Eu queria brincar de pega-pega e elas queriam brincar de esconde-esconde, mas para eu poder brincar com elas, eu tinha que aceitar, né? Então, inicialmente, eu acho que eu aprendi muito a abrir mão, né? Porque estar com elas era mais forte, era mais importante para mim, né? Então, chegou uma hora Interessante. que, ok, né? Então, eu acho que desde pequena, e eu vou te dizer que depois, adulta, eu fiz muita terapia quase para aprender a ter orgulho. Porque era muito fácil eu abrir mão, eu ser flexível, eu compreender o outro. Aí eu fui ver que, putz, a Alda era uma pessoa super legal. E a Alda era uma pessoa super legal, e é super legal estar com a Alda, porque, eu quero comer macarrão e você McDonald's. Tá bom, eu como McDonald's. Porque para mim estar com o outro era muito maior. Né? E Aham. aí se eu não comer hoje o macarrão, eu como amanhã, né? Eu ia abrindo mão daquilo que eu também queria. Então, só adulta mesmo, que eu acho que eu comecei a colocar os meus desejos, né, a minha vontade. Mas aí também eu já tinha um repertório fortalecido de outras coisas. E acho que tem mais uma variável importante aqui também. E aí eu acho que tem muito a ver com a variabilidade, sabe, comportamental, que eu sempre tive amigos de diferentes tribos. E quando um não gostava de uma coisa, o outro gostava. Então, se eu me dava mal ali e ia para aquela turma aqui, a turma falava, mas aquilo lá é uma bobagem mesmo. Você vem aqui que aquilo... Então, o Tinha um grupo que te dava reforço... autenticidade ali, Exato, sempre tinha. exato. E eu acho muito por isso, por gostar de estar com pessoas, né? Por ter sido filha única, por estar com gente ser tão importante na minha vida, eu fui me adaptando a diferentes tipos, né, gostos. E aí eu fui gostando de muita coisa, aprendendo muita coisa. E aí eu acho que esses pontos, né, fizeram com que a autenticidade e variabilidade fossem hoje como se fossem traços da minha personalidade, sabe? E o Story Terapia, que é a sua pergunta, ele veio um pouco nisso também, né? Eu fui sempre criando coisas, né? Eu lembro que meus filhos estavam entrando na adolescência e eu falei, se eu estou ajudando tantas pessoas, por que não ajudar os meus filhos, os amigos deles, né? Então veio o Coaching for Teens, que Foi o acabou se máximo esse tornando projeto. Eu uma coisa acompanhei muito super. legal. O próprio coaching, né, dentro da psicologia, eu lembro, o Denis era meu supervisor, eu queria fazer coisas que não cabiam na terapia. Um dia o Denis olhou para mim e falou, Alda, você já ouviu falar o que é coaching? Coaching? Nunca ouvi falar. Ele, vai lá saber, porque eu acho que vai combinar com você. Você quer fazer umas coisas que na terapia não dá, mas talvez nesse coaching dê. E aí eu descobri o coaching e falei, meu Deus, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E aí eu iniciei essa história do coaching, fui levar o coaching para vários lugares. E aí a vida vai, tem altos e baixos, e os caminhos vão mudando. Espera aí. E eu lembro que em 2017 eu perdi a minha mãe. E a minha mãe, eu estava iniciando, estava pegando o Coaching for Teens e estava abrindo um projeto de orientação profissional. E tinha feito um grupo em julho, e em agosto eu perdi a minha mãe. E meu chão abriu, Bia. Eu virei uma uva passa. Tipo assim, eu assisti Grey's Anatomy, 16 temporadas em um mês. Entendeu? Nossa!
Era assim, era um pouco anestesiada. E, enfim, e eu não sou essa pessoa, né? E teve uma hora que eu acho que eu Imagina. vivi muito esse luto, vivi profundamente esse luto, entristeci, chorei, tudo que eu precisava. E aí chegou uma hora, acho que a vida começou a me chamar de volta, né? E eu vi que eu precisava me curar. Falei, não, eu preciso começar a sair daqui. E para eu me curar, eu preciso me apaixonar. Preciso me apaixonar por alguma coisa, né? E aí eu comecei a olhar, essa coisa do Instagram estava... Ah, olha, Instagram, ele veio, né? Adquiriu mais força na vida das pessoas, isso lá em 2018. E aí eu comecei a assistir um psiquiatra que fazia programas diários. E aí eu assisti. Todo dia ele falava de um assunto, numa live. Ele fazia todo dia live. Eu falava, ué, se esse moço está fazendo isso, também posso falar de alguma coisa aqui, né? Será que vai dar certo? Alguém vai me ouvir e tal? E Isso eu parece ter a fui... ver comigo. E aí eu fui pensando, eu vou te falar que demorou uns 2 meses para eu ter coragem. E quando foi, eu fiz uma promessa de ano novo, falei, não, vou começar na virada do ano, porque eu preciso dar essa virada aí na minha vida. E aí no dia 3 de janeiro eu abri a aquarela, eu até vi alguém que falou aqui, eu estava lá no primeiro story, o Rafael. O Rafael me segue desde esse dia. Que legal. Oi, pessoal, tudo bem? Vou estar aqui, vou falando que você precisa... não adianta só falar, você precisa agir. No começo estava com um tom professoral, sabe? Eu dava umas aulas. Você precisa saber que é a consequência que controla o seu comportamento. Enfim, e aí eu falei, olha, eu vou ter um compromisso de 3 meses. Vou fazer 3 meses de story terapia. E eu queria treinar também consistência. Eu queria ser consistente e ter disciplina. Vou fazer uma coisa por esse tempo, né? E daí vamos ver o que vem depois. Só que aí não consegui nunca mais parar. Ele foi crescendo, crescendo e foi adquirindo braços e hoje faz já 1 ano e meio praticamente, né? E de story terapia todos os dias. E aí vieram lives, convidando pessoas para fazer lives que foram maravilhosas. Então, o feedback disso é muito legal. Vieram 2 cursos, o Ponto de Virada, que era uma mentoria, que foi bem bacana mesmo. Esse grupo existe até hoje, ele vai fazer aniversário agora. E depois o Método Conquest, que também é um programa de autoconhecimento e autoconfiança, e uma apostila com aulas e tal. E aí eu falei, não, eu gostei desse mundo online aqui. Né? Ele é bom. E de repente veio aí a pandemia, tudo online, e aí para mim já é um lugar que, entendeu? Alda, sabe o que é lindo? Né, você vai falando e mais autêntico impossível, porque você está contando da tua história e você está falando do teu potencial, né? A educação contemporânea fala muito do potencial de você acreditar na curiosidade da criança e do adolescente e que ele tem voz, dele ser escutado e que todos têm o que ensinar e o que aprender. E você está falando do fundo do seu potencial, assim, de você encontrar essas no Story Terapia e em outros trabalhos que você fez, no Coaching for Teens, que era você muito verdadeira ali nesses projetos, né? O que tem a ver com você, que cria, que você chega, né? Quando você chega, todo mundo... Porque é uma alegria muito grande te ver. Então, você tá presente assim dessa maneira online. É louco isso, né? Porque eu lembro quando eu estava atendendo Paradigma, que era na Vanderlei, a minha sala era naquela sala que tinha uma porta bem grudadinha na outra ali embaixo. Quando eu te via quase todo dia, era essa época.
E aí, às vezes eu saía de lá, as pessoas falavam, meu, essas suas sessões, cara, vocês dão muita risada. E eu falava, Eu devo ter te falado isso já. não, aí já, muitas pessoas, quem atendia na sala do lado, falava, gente, eu mesmo que não, nossa, mas essa sessão de qual é o problema da pessoa? Porque vocês riem o dia inteiro. Então, e é muito louco isso. Não é todo cliente que faz terapia comigo. Eu, uma vez, tive uma cliente que, na hora que ela estava abrindo a porta, ela falou, olha, sua alegria me incomoda. Ela ficou por muito tempo. Uma querida, gente, e foi muito legal ela ter falado aquilo também, sabe? Mas ela falou, é muita alegria, não consigo segurar. Interessante o que isso dizia sobre ela, né? Exato. O espelho que é para ela. Exatamente. Mas é isso. Nem como terapeuta eu não consigo não ser eu. Eu acho que eu ia fazer um trabalho ruim. Para dar aula, eu lembro, teve um dia que eu gelei, eu dava aula no Paradigma e estava lá dando aula tal. E você dá aula lá, né? Mas tem também um doutor que está ali, que é aluno, um mestre, né? Nossa comunidade é super exigente, assim. Eu dava aula, mas sempre tem um medinho, né? Da pessoa perguntar uma coisa e eu não saber responder. E se fosse a coisa experimental, mega teórica, eu não ia saber responder mesmo, entendeu? O meu negócio era muito mais estar no front ali, na pessoa, do que saber as rebimbocas da parafuseta da parte experimental, mega teórica. Às vezes, eu fazia reunião com o Cândido, né, que era bem teórico, ele e a Cássia, assim, aí a gente tinha que trocar e-mail, eles falavam umas coisas, eu falava, meu Deus, gente, eu falava, gente, olha, o pessoal está lá para aprender a fazer terapia com gente, entendeu? Vamos, nem eu entendi direito isso aí que vocês estão falando. Enfim. E aí eu lá dando aula, o aluno levanta a mão e fala assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro, né? Esse seu jeito, assim, tudo bem, assim, para as outras pessoas, para os professores, para a comunidade? Foi essa a pergunta? Foi. Não, ele estava sentado no final da sala cheia, ele levanta a mão e fala, esse seu jeito, ok? Depois ele perguntou isso, eu vou te falar que eu não sabia mais quem era eu. O meu corpo estava, eu estava, tipo, a minha temperatura foi para 42 graus. Cava um buraco. Cava um buraco e eu falo, meu Deus, que jeito, acabou a minha vida, a minha carreira. Ele era mestre também. Lá no auditório 1, né? Tipo, no fundo da sala. Tipo... E as pessoas ficaram esperando, né? Tipo, e aí? O seu jeito? E aí eu falei, eu vou te falar que eu nem sei o que eu respondi. Mas depois, essa pessoa que me perguntou isso, depois eu tive a oportunidade, aquilo me fez fazer supervisão, terapia, Imagina. O meu jeito, foi bem complicado, porque a princípio eu ouvia aquilo como uma crítica, né? E uma vez eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa que ficou muito próxima e eu falei, escuta, aquele dia que você me fez aquela pergunta, ele falou, então, porque eu me identificava tanto com o seu jeito e eu queria tanto poder fazer aquilo que você faz que eu precisava saber se você estava se dando mal ou não, entendeu? Então eu perguntei numa boa, porque eu queria que você falasse, não, tá tudo ótimo, você não vê? Eu continuo dando aula aqui, eu sou aqui da equipe do Paradigma, meu jeito está permitido. E ele falava, era isso que eu queria ouvir, né? E eu nem sei se eu respondi isso para ele, porque eu nem me ouvi, eu nem sei mais o que eu dei, que aula era aquela. Então, aquilo tirou... E Alda, você olhando para a tua história, e você está falando da tua história linda, como que você compreende ter escutado isso nesse momento, né? Porque depois, sei lá de quanto tempo, ele foi te contar que ele estava te elogiando, que ele estava te dizendo que ele queria fazer igual. Mas naquele momento você escutou como uma crítica. Mal.
Porque Você. era um jeito diferente, eu sempre tive isso. Eu lembro, eu estudei na PUC, na verdade o laboratório era a nossa casa, né? Então, o laboratório tinha lá até a Amália, a Nilza, né? As nossas professoras, a gente vivia muito mais lá do que dentro da PUC, né? Principalmente quem estudava análise de comportamento. E, e a Thea olhava para mim, muitas vezes ela falava, mas tem certeza, assim, porque você é um jeito de junguiana, sabe? É... Não, eu quero ser analista do comportamento. Não sou junguiana. Até ainda falou. E era engraçado, porque várias vezes eu sentei com a Amália para falar, Maria Amália, eu tenho uma coisa que eu acredito em Deus, viu? Eu não sei como eu vou fazer esse negócio aqui com vocês, porque, meu, eu acredito em Deus, em Jesus, entendeu? Como é que a gente vai? Ela falava, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. A minha mãe é super beata, então um dia você vai lá conversar com a minha mãe. A Ziza entende bastante também desse negócio aí. E aí eu lembro que eu ia embora, na hora de ir embora, pegava minhas coisas e a gente ia dar tchau, né? Tchau, Amália, tchau, não sei quem. Elas tinham as salas delas. E aí eu falava para a Thea assim, tchau. E a Thea estava sempre abaixada, né? Preparando aula, né? A vida inteira, né? Ela já tinha dado 40 vezes aquela aula, mas ela estava preparando a aula. Então ela estava lá e falava, tchau, Thea. E ela, tchau. Aí eu falava, fica com Deus. Aí ela, você também. Maravilhosa! E aí era meio isso, porque, meu, eu vou te dizer que ao longo do percurso, né, a gente não falava muito disso. Eu tinha um amigo, o Caio. O Caio é uma das pessoas mais autênticas que eu conheço também. Caio Miguel, que era da minha turma. Tá, não sei quem é. Não, só parênteses, né? Mais autenticidade do que no laboratório da PUC. Você falar, né? Fica com Deus, tchau. E ainda viu. Não, eu vou te falar que na minha época tinham muitos autênticos. Ali a Meca é muito autêntica, o Caio era muito autêntico. E era engraçado, o Caio ele sempre quis fazer carreira. Acho que é o Nico que escreveu aqui, Caio, do Pro Estudo, talvez seja ele que esteja assistindo. O Caio. A gente ia para as abas, né? E aí ia conhecer Catânia, ia conhecer Sidman, ia conhecer aquelas gente toda que a gente lia. E o Caio ele queria estudar com aquelas pessoas, Malot, né? E o Caio falava muito bem inglês, a gente falava mais ou menos inglês. Aí a gente andava junto, né, ali nos salões da aba, ele falava, ai, o Malot está ali, eu vou lá falar com o Malot. E a gente meio ia junto, porque a gente estava andando. Ele olhava e falava, vocês não abram a boca, hein, gente? Não queimar o meu filme. E aí ele ficava botando medo em mim também, que ele sabe que eu acredito em Deus, em Jesus, e ele ficava me tirando, falando do Zé do Caixão, falando, várias coisas para eu ter medo. Ele sempre ficava me botando medo, assim. Outro dia veio lembrança do Face, e eu perguntei, gente, eu tinha uma dúvida. Foi antes da minha mãe morrer. E eu fiquei com essa dúvida mesmo, e eu tenho essa dúvida. Falei, gente, se a pessoa morre com 56 anos, então o espírito dela, a cara dela é de 56 anos quando morre? E a de 20 é de 20? Como é que fica esse negócio? Me deu um pouco de confusão. Eu sei que, teve 300 pessoas responderam no Face. O Caio foi uma delas. E eu queria saber para onde ia. Tal. E aí o Caio falava, Alda, se você desmarcar uma reunião, para onde a reunião vai? Sei lá para onde a reunião vai. Agora eu quero saber quando morrer, vai para onde? Então, ele sempre não brincava, ele falava, o pior é que ele falava sério, não tinha brincadeira. Não. Ai, ótima reunião. Mas era isso, sim. Então, Alda, olhando assim, né, enquanto você está contando de várias situações de vulnerabilidade sua,
E socialmente as pessoas compreendem vulnerabilidade como fraqueza, né? Como você vê esse processo, né? Porque acho que o sair do padrão e buscar autenticidade, você passa por esses momentos de vulnerabilidade e compreender como essa exposição muito mais como autenticidade e você se expor do que uma fraqueza, né? Mais como coragem do que fraqueza. Sim. Eu acho que não vai ter jeito, viu, Bia? É um risco. É dar a cara para bater, é ir para a arena. Tem um moço que eu sigo aqui, que eu gosto muito dele, que ele fala assim, morrer um pouco, né? Você mata aquela que tem medo, né? E aí eu acho que vai da história É de morrer e cada um. viver ao mesmo tempo, né? É morrer um pouco para um lado e viver morrer um um tanto para o pouco, outro. exatamente. Você morre ali para poder viver uma coisa e às vezes você se dá mal. Né? É óbvio que fala assim, a Alda é assim, fala isso, então ela vive, é 100% feliz e se dá bem o tempo inteiro. Claro que não. Não, somos ser humano, né? É óbvio que não. Tem gente que, sei lá, tem muita gente que talvez eu faça story terapia e tem gente que fala, é rasa, não tem profundidade teórica. Eu não vou ficar falando de teoria mesmo, porque essa não é a minha proposta. E às vezes, em 2, 3 minutos, você não consegue. Eu não quero falar para a minha comunidade, eu quero falar para as pessoas. Sabe? E Quero quando você está falar. conectada com o teu propósito, né, Alda, que é o seu potencial, o teu propósito, esse tipo de fala para você, eu vou fazer, porque eu acredito nisso, né? Porque é o meu propósito e eu vou fazer. Então, não te tira do teu caminho. E aí eu acho que como eu fui aprendendo, né, na análise do comportamento, que o grande milagre da vida é a ação, né? Você quer mudar as coisas, você tem que agir. Isso que é milagroso, né? Não existe milagre, cara? Claro que existe. Vamos agir, vamos inspirar pessoas, porque juntos a gente vai conseguir fazer uma coisa louca, né? O que aquele prédio da China construído em 10 dias lá para o Covid, era um monte de gente agindo junto. Aquilo é um milagre, né? Como outros tantos no mundo aconteceram. E então, sim, e o coaching também me ensinou muita coisa, né? Me ensinou coisas que a psicologia nunca me ensinou. Valores, depois de, lá quando veio a terapia de aceitação e compromisso, lá do Reis, foi a primeira vez que a gente começou a ouvir falar sobre valores. Como é que você faz uma faculdade de psicologia 5 anos e não ninguém fala te sobre pergunta quais são os valores? seus valores? Quando me perguntaram isso, no meu primeiro curso de coaching, eu respondi, né, cheia de pompa, né? É valorizado aquilo que você está em privação. O cara olhava para mim e falava, quê? Tô falando nada assim. Falei, como não? O que tem valor é aquilo que você está privado, meu amigo. Você não está nem entendendo o que você está falando. E ele falou, não estou falando nem isso aí. O quê? Ele falou, o quê? Próximo. Né? Então, o coaching, de fato, ele me abriu muitas portas, me ensinou muitas coisas, e dentre todas elas, Bia, teve uma, e essa é uma que eu tento passar muito para as pessoas, é que em algum momento da vida, você tem que saber o que importa para você. Quando você sabe isso, você tem isso, você guarda isso, aí eu acho que você consegue se arriscar muito mais. Essa coisa do propósito, né? Eu vou viver para quê? O que eu quero? E quando você sabe, né? Então, o que é importante? A minha família é importante, os meus filhos. Isso que é importante, é isso que é o carro-chefe. E é importante, eu gosto mesmo de transformar a vida das pessoas.
Eu gosto de alguém olhar e falar, caramba, obrigada, você falou uma coisa que eu precisava ouvir hoje. Isso me faz muito mais feliz do que, sei lá, ser convidada para escrever um artigo. Vai me dar um puta trabalho, vou ficar louca, entendeu? Eu gosto, eu gosto. Então, isso é o que importa. Óbvio que escrever o artigo eu gosto, o livro eu gosto, no congresso também gosto. Eu gosto de aparecer. Eu sempre... Eu lembro também que eu era pequena, eu queria ir ler a leitura lá na primeira comunhão, quando precisava ler o texto de 7 de setembro, a diretora perguntava, eu fazia assim, eu gostava daquela sensação. Então, assumir que você gosta também de estar em evidência, né? De gostar de ser diferente também faz parte, né? De tudo isso. Então, me dá mais força para fazer o que eu faço. Eu queria trazer, Alda, acho que você tocou um ponto importante, né? Acho que essa conexão, tem pessoas que não sabem quais são os próprios valores, né? Acho que a gente vê isso na terapia. Então precisa ter essa busca, né? Encontrar quais são os meus valores na minha vida. E você citou a ACT, quando a gente falou de um pouco, morrer um pouco e viver um pouco, eu queria trazer citar um pouco que nesse processo, né, e a vulnerabilidade, a questão da esquiva experiencial, a gente vai ter uma tendência de querer fugir daquele sentimento ali, de não sentir todas as sensações que essa exposição traz, mas que é só sentindo que a gente, né, tá ali na arena e só sentindo que a gente volta para a arena e se expõe de novo e tem um aprendizado e cria repertório novo. Então, eu queria trazer um pouco essa emoção, o sentir as emoções desagradáveis e difíceis que nos torna, às vezes, peraí, eu vou sair aqui desse... Tá difícil sentir, então deixa eu me retirar. E não, fica, se expõe mais ainda. Não, eu acho super importante isso que você está dizendo, que eu acho que é uma das colas, né, do nosso título aí, autoestima, né, tem o espacinho, vírgula, cola, né, esses sentimentos desagradáveis. E aí, se eu for contar a minha história aqui de sentimentos desagradáveis, a gente pode fazer uma live, eu também contaria vários deles. E aí eu acho que isso me calejou também. Já temos outra, então. Mas isso prepara, eu acho, né, a gente. E eu tive que lidar com eles. Porque muitas vezes, Bia, o sentimento difícil, a emoção difícil, ela é inescapável. Não tem como escapar. Você tem que sentir. E não é que eu quero romantizar, mas existe uma beleza na dor também, né? Senão a gente não ia ter música, poesia, né? Eu lembro outro dia meu marido estava falando, eu tinha preocupado com, né, os filhos, né, no apaixonar-se, né, no morrer de amor. E eu falei, não, mas se morrer de amor é bom. Pior é não sentir nada, né? Quando você está ali, ai, queria tanto, oh, meu Deus, tem uma coisa boa, você está sentindo, o sangue está pulsando, você está ali, né, chorando, é bom. Pior é você falou sentir. de que você queria se apaixonar, né, em algum momento, e acho que é essa busca, né, assim, as pessoas se apaixonam por você, pelo seu jeito, né, por essa alegria que é espelho para os outros também, e isso é o sentir. Então, é muito importante. Agora, em épocas de corona, agora, outro dia, eu fiquei mal, eu fiquei com pânico, eu comecei a tomar antiodoro. Uma amiga outro dia perguntou, e aí, como é que você está? Eu falei, estou com sensação de morte iminente e vida eterna, entendeu? O tempo inteiro eu sinto, vou morrer. Nós vamos me entubar. Meu Deus, antiodoro, meditação. Tô mal. Não me deixa sem farmácia. Nossa, aí eu fazia a meditação e uma prática que eu faço que chama o DGI, eu falava, não, tô forte, corajosa,
guerreira, vamos lá, entendeu? Dali a pouco eu já ia morrer de novo. Aí o meu marido olhou para mim e falou, sabe o que que é? Você é tão intensa, você vive tanto a alegria e você vive a dor também, tanto, sabe? Eu falei, é isso mesmo, né? Que é isso, né? Essa coisa de viver meio morno, né? A comida é um pouco insossa. Para mim, não me gusta, entendeu? É bom às vezes, você precisa de um pouco de uma coisa meio de uma canja, né? Para dar um respiro, mas eu gosto muito de viver, Bia, então Sentir as emoções, né? é, E mesmo aí, a... Alda, pra gente. Nós temos mais ou menos uns de 5 a 8 minutos de final de Nossa, live já, que o tempo não. voa. Tem Boa, um a monte de vida gente boa. escrevendo aqui, citaram Teatro Mágico, que se identifica com Ah, você, te elogiando, vários comentários aqui. E ai, eu que queria legal. falar um pouco da correspondência entre o sentir e o fazer. A gente falou Tá, dos legal. valores e acho que isso, né, tá para a gente entrar na reta final do nosso papo. Sim, A gente começou falando de padrões e sim, você entrou aí falando bastante da sua vida para falar da autenticidade e queria sim. finalizar com esse olhar, assim, né? Essa busca dessa relação, a correspondência entre o sentir e o fazer. Ô, Bia, eu acho que, na verdade, nós somos, todo dia a gente acorda para tentar fazer melhor, né? Muitas coisas que eu falo aqui, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso me convencer de que aquilo também é para mim. E é a vida inteira, assim. Algumas vezes a gente sabe, a gente já, né, a contingência já é tão, aconteceu tantas vezes que a gente já tem propriedade naquilo, né? Então, uh, por exemplo, eu estou sentindo isso, não quero sentir, não adianta, você tem que fazer alguma coisa para mudar essa condição. Quando eu falo eu precisava me apaixonar, o que é isso? Não é eu preciso, morrer de amor, meu coração precisa pulsar. Eu preciso fazer alguma coisa na qual eu me apaixone, né? Eu seja reforçada por aquilo, aconteça ali uma troca que eu fale, que tesão isso aqui que está acontecendo, né? Então, mas e aí volta lá para o começo, né? Para aquilo, para esclarecer as palavras, né? Então, o que é o me apaixonar, o sentir, né? A correlação entre o sentir e fazer, para que a gente sinta, né? A gente tem que botar a mão na massa, né? Tentar de novo, deu errado, vamos ter que levantar. Está sempre motivada? Claro que não. Alda, você tem vergonha? Sim. Às vezes fica, sim, eu tenho tudo. Né? Não é porque eu tenho coragem de vir aqui me expor e falar que eu estou livre das outras coisas. Pelo contrário, todas elas aparecem muito. E, e é isso. Que a relação é muito essa. A gente viver é um treinamento de vida, né? Sim, você está falando muito dessa exposição, né? É. Então, enquanto o treino. ah, Se você não expõe, você não vai sentir, não vai fazer, não vai melhorar, não vai ter resultado, não vai conseguir criar oportunidades, não vai se relacionar com a coisa, as portas não vão abrir. Você estacionou, né? e a gente deu aula no nosso curso lá do Paradigma sobre autoestima faz um mês mais ou menos, e trazia o quanto os pais, nesse processo do desenvolvimento da autoestima, né, a importância que eles têm, e Total. um foco da pessoa, da criança, né, e a gente está falando aqui, nossa, sentir que tem valor, que ela é Sim. amada e que ela tem valor. Então, o ter valor é eu me sentir amado e eu entender que eu tenho algo para dar para o outro.
Então, quando você... Isso está ligado à expressão do verdadeiro eu, né? Então, trazia muito isso, que quando os pais direcionam, fugindo dessa essência da criança, do que é a livre expressão dela ali, ela se relaciona numa mentira. Ela não se relaciona, não cria relações verdadeiras, porque ela não é ela mesma. E aí a autoestima está, né, tá comprometida. Então... Você sabe que lá no meu canal do YouTube eu fiz uma Story Terapia, foi um dos maiores que eu fiz, foi sobre autoestima. E falando muito para os pais, sim, você tem a ver com a autoestima do seu filho. Né? Então, total. E aí eu estava falando muitas vezes, muitas coisas ali. E sim, está na nossa história, né? Eu não vou te falar que eu acho que essa coisa do entender o valor que eu tinha veio muito tempo depois. Mas teve uma coisa que eu sentia sempre, que era, eu me sentia amada, né? Pela minha mãe. Então, isso acho que foi um grande sustento ali. E aí é o paradoxo que eu acho que a gente falou. Para poder ser amada, o meu repertório comportamental variou muito. Isso foi me trazendo muitos benefícios. Então, eu me expunha e acontecia. Né? E aí, então, expunha. É quase como se você fosse apostando e uma hora é igual a roleta, né? Você bota em todos os números e um deles que você pôs, você vai dar, né? E aí né, que você falou ter vários grupos em que você se identifica e você aceita e você se sente confortável, né? Porque você variou muito, é porque você se expôs muito. Lindo. Tá todo mundo agradecendo, falando que a live foi linda. A Carla mandou oi, a Bia aqui também, lá no começo. Carla. Muitas pessoas queridas. Que papo delicioso. A gente nunca quer que acabe. Escreveram aqui, fica mais uma hora. Vou resgatar. Então, eu vou te falar que quando o papo é bom, parece que é 15 minutos. Que é 15 minutos. Não é? Eu vou ficar. Eu vou te convidar, então, para vir fazer uma live comigo lá na minha casa. E aí você vai falar do seu livro também. Meu livro tá chegando! Exato. Então, eu tô mega animada com ele. Já fica o convite aqui para a gente poder falar de adolescente, de pais. Aí eu te convido. Já tá aceito. Já tá aceito. E até a gente tem mais uma hora de papo bom. Maravilhoso. Fica salva a live aqui. Um beijo enorme. Eu me senti como se a gente tivesse visto ontem. Ai, que delícia. E eu acho que essa sensação só vem porque a gente sempre se sentiu assim, né, Alda? Quando se encontra, isso, quando tá junto. Tem esse afeto e tem a liberdade de poder ser. É isso, e que delícia. Não vejo a hora de pegar seu livro na mão. Eu também, Mari. Então. Eu também quero. Eu peguei o protótipo, já chorei aqui. Tá todo mundo escrevendo seu livro, tá chegando. Dia 20 de julho, abracaixa.livro. Aí. Tá, então, já fica o convite aberto para a gente poder falar do seu livro lá no meu canal. Fechou, tá, vamos só marcar a data. Um beijo gigante. Espera, pra todo mundo. A gente vai fazer uma pose aqui de assim pra galera fazer um print. Então temos 20 segundos. Live. 20 segundos. Então um beijo, tchau, senão você não consegue salvar. Tchau! Beijo, tchau. Beijo, tchau.